Queridos, tudo bem com você? Você já ouviu falar do espírito de Leviatã? Você já ouviu falar? Já viu que tem na Bíblia? Você sabe o que significa isso? Então fica aqui conosco e a gente vai estar brevemente passando uma palavra para o teu coração, em nome do Senhor. A casa é sua, pode entrar, me esvazie. Terminamos agora o nosso culto de terça-feira de oração de palavra, nosso culto fé. E hoje nós estivemos falando sobre o espírito de Leviatã. Você já ouviu falar de Leviatã? E como muitas pessoas não vieram, eu também senti necessidade de fazer um breve resumo dessa palavra, principalmente para que nós possamos entender o que realmente tem acontecido. Nós temos notado que as igrejas, não só aqui, muitas vezes têm se esvaziado. E algumas pessoas, quando faltam o culto e o pastor vai atrás para saber, muitas das respostas, a maioria das respostas que a gente recebe: pastor, não estou bem, mas assim que eu melhorar, assim que eu me fortalecer, eu volto para a igreja. Amados, vir no culto, ou vir numa celebração, ou vir numa reunião de oração e num dia de estudo, não é para agradar o pastor ou ter que dar satisfação ao pastor. É algo que você faz para ti mesmo. E uma das causas que muitas vezes as pessoas não veem ou têm faltado, ou muitas vezes até desistem na caminhada, são as lutas, são as dificuldades. E uma delas é descrita no livro de Jó. Lá em Jó 41 fala numa resposta que Deus está dando para Jó sobre Leviatã. Leviatã nada mais é do que um monstro marinho, onde a Bíblia relata dele, um monstro muito grande e, além de grande, poderoso, invencível. Ele compara ali, você vai conseguir domá-lo? Você vai ler o texto de Jó 41. Então ele diz que ali ele descreve o monstro e ele diz: olha, ele é algo indomável, é algo que você não consegue dar conta. Amém? E o espírito de Leviatã, ele está presente nas nossas vidas hoje. O espírito de Leviatã, ele é para as nossas vidas hoje, é o símbolo dos grandes problemas e desafios que nós temos, né? Os problemas financeiros, as doenças, os relacionamentos, tudo que se apresenta como de uma forma que muitas vezes nós olhamos e nós vimos que é impossível achar uma solução. É uma sensação que nós temos de impotência diante desses problemas que muitas vezes parecem para nós invencíveis. E eu sei que você pode estar passando por um problema desses hoje, né? E talvez você não veio hoje no culto, ou não tem vindo, ou não tem ido na tua casa de fé, porque você tem esperado as coisas melhorarem. Mas nós temos que enfrentar juntamente com Deus, não sozinho, porque a palavra de Jó vai dizer que não que nós não conseguimos domar Leviatã, mas também, né, lá em Isaías 27:1 vai dizer que o Deus Todo-Poderoso, ele aniquila Leviatã. Então nós sabemos que em Deus nós temos poder de poder vencer todo Leviatã que se coloca à nossa frente. Amém? E eu quero então resumir tudo que nós falamos hoje em apenas trazendo para você, né, estratégias que nós temos que ter em nossa vida para que nós vencemos os Leviatãs que têm se apresentado na nossa vida. E a primeira estratégia que nós temos que ter como vida em Cristo, né, para poder vencer os desafios do nosso dia a dia, é confiar na soberania de Deus. Romanos 8,37 vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós devemos ter a nossa confiança plena em Cristo. Então, portanto, amados, se nós queremos vencer os desafios, a primeira coisa que nós temos que ter: confia em Jesus, confia nele, tudo mais se fará na tua vida, amém? Então, primeira estratégia que nós temos para poder vencer é confiar
plenamente em Deus. Ser mais que vencedor é ser vencedor em conjunto, juntamente com Deus e com os nossos irmãos. Segundo ponto de estratégia para vencer, nós precisamos estar em oração. Efésios 6,18 vai dizer para nós: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Amados, não é somente na situação difícil que nós temos que entrar em oração. Não é somente numa situação de doença que nós devemos estar em oração, mas nós devemos estar em oração em espírito em todas as situações, em todas as ocasiões. Isso quer dizer que a segunda estratégia para nós vencer os nossos desafios é que nós possamos estar em oração o tempo todo. Pastor, mas eu vou ter que orar o tempo todo, como é que eu vou fazer minhas outras coisas? Amado, aqui está falando orar em espírito. Orar em espírito é você estar conectado com as coisas do alto em todo o tempo, tendo discernimento em todo o tempo que as coisas são não só materiais, mas são espirituais. E em todo o tempo nós temos que estar conectado a Deus para que nós possamos vencer, as dificuldades e as adversidades. Amém? Então a primeira estratégia, confiar em Deus. A segunda, estarmos em oração no Espírito permanentemente. Amém? A terceira está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e você conhece muito bem esse texto, e diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Olha só, nós temos que ter uma fé inabalável. Nós não podemos ter uma fé, como uma folha seca, como diz a palavra de Deus e uma canção muito antiga, que é onde nós cantávamos. Amém? Que os antigos cantavam. A nossa fé não pode ser que nem uma folha seca que fica levando para onde o vento levar. Hoje nós estamos em Deus, amanhã não estamos. Hoje nós cremos, amanhã não cremos. Hoje o desafio vem, a luta vem, a perseguição vem, já não estamos mais na igreja, porque não adianta estar na igreja. Não, nós temos que estar em Cristo, uma fé inabalável, seja na hora ruim, seja na hora boa, seja na felicidade, seja na tristeza. Nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então essa é a verdadeira, uma estratégia muito forte. Então, primeiro, confiar em Deus. Segundo, oração. Terceiro, uma fé inabalável. Pedimos, oremos para que nós tenhamos esta fé inabalável, que não é que estejamos firmados com a nossa casa firmada na rocha, com alicerce profundo. Aí nada vai nos abalar, nada vai influenciar na fé que nós vamos ter em Deus. Amém? A outra e a quarta, Então, primeira, segunda, terceira, a quarta estratégia que nós precisamos ter para poder vencer os desafios do nosso dia a dia, os leviatãs, os monstros invencíveis que aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Está lá em Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram com a lei de Cristo. Amados, levar os fardos uns dos outros só é possível quando estamos em comunhão. E é por isso que a igreja existe, é por isso que a comunidade de fé existe, para que nós possamos estar aprendendo, estarmos nos fortalecendo e uns ajudando os outros. A palavra de Deus inclusive vai dizer que confesse os seus pecados uns aos outros, e não é para fofocar, não é para que nós possamos estar ali olhando os defeitos, as coisas dos irmãos, mas é para nós estarmos conjuntamente, todos juntos, vamos assim melhor dizer, unidos, nos fortalecendo e crescendo em Cristo como um corpo, que é assim que nós somos. Amém? Então, amados, precisamos vencer os leviatãs que têm se levantado na nossa vida. Nós precisamos usar nossas armas espirituais, e as estratégias são essas. Nós precisamos confiar na soberania de Deus nas nossas vidas. Confie todas as coisas da tua vida para Deus. Segunda, nós precisamos criar uma vida de oração em espírito. Amém? Discernindo todo o tempo as coisas que acontecem e que são propósito de Deus.
Nós temos que cultivar uma fé inabalável. Não podemos ser levados por qualquer vento de doutrina para um lado ou para o outro. Sejamos firmes num objetivo e numa direção. Amém? E precisamos estar com o apoio, em comunhão da nossa comunidade de fé, com os irmãos, com os pastores, né? Estarmos firmados na rocha. Amém, amados? Nós precisamos estarmos firmes em Deus para que possamos vencer o nosso dia a dia. Amém? Agradecemos pelo poder e pela soberania de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, que nós possamos ter força e sabedoria para vencer os leviatãs que têm se colocado à nossa frente durante o nosso dia a dia. Amados, que nós possamos ser abençoados e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra seja uma palavra de ânimo para que você venha estar com Cristo todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor.